Boa tarde a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse evento organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, né? É o evento que teve início no dia 3 e hoje, 10 de julho, né, realizado por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a nossa Escola Judicial. É o primeiro webinário sobre violência de gênero para discutir políticas e prestação jurisdicional sob a perspectiva de gênero. A intenção é disseminar o conhecimento, criar espaços de debates e trocas de experiências no atual contexto de isolamento social. Foram convidadas palestrantes reconhecidas na temática de gênero, que abordarão práticas que propiciem reflexão e transformação de comportamentos e condutas para impactar diretamente na prestação jurisdicional às mulheres e suas interseccionalidades. Para dar as boas-vindas e fazer a abertura, passamos a palavra à doutora Helena. Obrigada, Mauro. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo hoje, dando, então, continuidade ao nosso webinário que começou na sexta-feira passada. Hoje estamos aqui com as queridas conselheira Maria Cristiana, conselheira Maria Tereza, doutora Isabel, perdão. Agradeço novamente vocês terem aceitado prontamente o nosso convite. Gosto de ressaltar que é pro bono que estão aqui dividindo o conhecimento e o tempo de vocês conosco, né, pessoas que são destaque e renome no cenário nacional. Antes de devolver a palavra para o Mauro, para ele ler o currículo da conselheira Maria Cristiana, eu gostaria só de destacar e agradecer em público, conselheira, o seu empenho pessoal com a campanha, com a causa da violência doméstica, em especial com a campanha Sinal Vermelho. Eu sou testemunha das inúmeras reuniões e atividades que a senhora tem realizado em prol dessa causa, então eu não poderia deixar essa oportunidade de, em público, agradecer a senhora pelo seu empenho, e além de ser uma pessoa extraordinária, né, uma profissional maravilhosa, assim como as demais que hoje nos acompanham aqui. Muito obrigada, e eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. Obrigada. Mauro? Bom, apenas um aviso para todos e todas que estão participando do evento. No chat do YouTube tem a lista de presença. Então, se você desejar receber um certificado deste webinário, entre nesse chat, né, no link, preencha a lista de presença e você vai receber o certificado deste webinário. Então, apresentando que é a coordenadora deste painel, que é a conselheira Maria Cristiana, é natural de Piraju, em São Paulo, procuradora regional da República, com atuação junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, membro do Ministério Público Federal desde junho de 1995, exerceu, entre outras funções, a de procuradora-chefe da Procuradoria da República do Estado de São Paulo e da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, bem como a de conselheira no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Atualmente, integra a primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e é conselheira no Conselho Nacional de Justiça, tendo sido indicada recentemente pelo ministro Dias Toffoli como supervisora da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, nos termos da Portaria 138 de 2019. Graduada em Direito na Universidade de Taubaté, São Paulo, e especialista em Direito Processual Penal pela PUC de São Paulo e em Direito Processual Civil pela Universidade de Taubaté, também de São Paulo. Passamos a palavra para a conselheira Maria Cristiana. Boa tarde a todas e todos. Me escutam bem? Sim. É com muita alegria que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Eu fiquei muito feliz, doutora Helena, pelo convite. Agradeço de coração. Agradeço também de coração as suas gentis palavras. E hoje é uma feliz coincidência, porque estou aqui com vocês, mas, Tereza, hoje também já completamos 30 dias do lançamento da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica.
doutora Isabel, essa campanha é de um grande êxito e uma satisfação, uma felicidade muito grande para nós, né? Porque é um sinal silencioso de auxílio às mulheres que se encontram isoladas, encarceradas, muitas vezes, em casa, principalmente por conta dessa questão envolvendo a pandemia, né, do novo coronavírus. Então, é uma satisfação muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo pelo convite. Vocês me ouvem? Eu perdi aqui a... Mauro? Mauro? Nós já agradecemos, assim, as suas palavras, e a senhora já pode encaminhar, então, para o nosso primeiro painel da tarde. Desculpa, é que deu um apagão aqui. Vamos, então, nós temos hoje duas palestrantes excelentes, duas mulheres excepcionais. O tema da nossa conversa hoje é a integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário, estratégias de comunicação e mobilização. Eu também vou fazer um agradecimento inicial, né, pela presença de ambas aqui e, acima de tudo, como já disse a Helena, a contribuição solidária de vocês. Isso é muito importante para nós, para todos nós. Bem, vai dar início à nossa palestra a minha colega de CNJ, conselheira Maria Tereza Willi. Eu vou, antes de passar a palavra para a Maria Tereza, eu vou ler o currículo dela. Aí, depois, eu apresento a outra palestrante, a doutora Isabel Clavelin. Pode ser assim? Ok? Então, vamos lá. A Maria Tereza é conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Foi secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, de 2011 a 2015, e Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Possui doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em Educação. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: objetivos de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, direitos humanos, direito e tecnologia, sistema de justiça e políticas públicas. Ainda é professora titular da Universidade Positivo e pesquisadora do Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade Positivo. Eu vou passar, então, a palavra à minha querida amiga, minha colega de conselho, né, Maria Tereza Willi Gomes, para o deleite de todos. Maria Tereza, agora é com você. Muito obrigada. Eu quero inicialmente agradecer ao convite, à doutora Helena, dizer da satisfação de estarmos aqui também com a doutora Isabel, e, sobretudo, a alegria de estarmos com a conselheira Maria Cristiana, que é quem comanda essa pauta relativa à questão de gênero, a questão do combate à violência contra as mulheres no CNJ. Ela é quem tem a responsabilidade por essa política judiciária. Então, a temática é dela, e a doutora Maria Cristiana vem fazendo um trabalho brilhante, né, principalmente nessa campanha aí do Sinal Vermelho contra a Violência, que nós já marcamos, né, Maria Cristiana, um X aqui, e já, X na mão, mostrando não a violência nesse período aí de pandemia, né, um canal para que as pessoas se conscientizem da importância de prevenir a violência contra as mulheres
neste momento, que é um momento tão difícil que nós estamos atravessando, e que, de alguma forma, nós precisamos refletir, sim, como aumentar o ambiente de paz e reduzir o cenário de violência. Fico feliz, né, de ver o empenho da Coordenadoria da Mulher, do Mato Grosso do Sul, da escola, do tribunal, também a participação da ONU Mulheres. E a minha fala hoje é um bate-papo aqui, nesse primeiro webinário, sobre políticas e prestação jurisdicional sob a perspectiva de gênero, para falar um pouco sobre a Agenda 2030 no Poder Judiciário. O que é a Agenda 2030, como ela foi introduzida no Poder Judiciário, em que contexto ela se encontra, quais são os nossos próximos desafios, e acho que é nessa perspectiva que eu gostaria de falar um pouco a respeito, né? Não é propriamente sobre a temática violência de gênero, é, sim, a respeito da Agenda 2030 e em que contexto a igualdade de gênero está inserida nessa agenda, né? De uma forma ampla. Muito bem. Então, eu gostaria de iniciar com um recorte histórico, rápido, mas não poderia deixar de fazê-lo. No ano de 1945, nós tivemos o final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, tantas mortes e tantas atrocidades que os países resolveram se reunir e pensar como prevenir essa violência, como reduzir a violência e como ampliar um ambiente de paz. E foi nessa perspectiva, então, que em 1945 foi criada, instituída a Organização das Nações Unidas, com a participação de vários estados, inclusive o Estado brasileiro, que através de decreto institucionalizou, então, recepcionou o referendo, né, da criação da ONU. 1948, tivemos, então, a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos documentos mais importantes do mundo. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba inspirando a nossa Constituição Federal. E muitos direitos que estão assegurados na nossa Constituição, eles decorrem justamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Feito este recorte, chegando aí a 1988, nós queremos destacar um outro período, que é o período do ano 2000. 2000, o que acontece em 2000? Os líderes das nações, que se reúnem anualmente em Assembleia Geral, na Organização das Nações Unidas, eles se reuniram e pensaram, bem, os direitos existem, a ONU está aí, já existe o Conselho de Direitos Humanos, mas existe um desafio. Como medir o resultado da efetividade desses direitos humanos? Como é que nós podemos ter objetivos, metas e indicadores, métricas, para medir o desempenho dos países? Afinal, eles estão evoluindo bem em alguns aspectos ou não? E aí entra um aspecto de gestão, que são os indicadores. Aí, então, os países resolveram, de comum acordo, 178 países criaram a Agenda 2015, que foi uma agenda do ano 2000 até 2015, com 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, com metas, com indicadores, e ali também tratava de várias questões relacionadas à temática das mulheres, né? E essa agenda, que se encerrou em 2015, ela serviu para mostrar qual era o desempenho do Brasil em relação aos outros países naquelas metas e naqueles indicadores que foram definidos. Um deles, por exemplo, a questão da mortalidade materna, que é um item importante, né? Mortalidade infantil. Então, enfim, alguns indicadores, algumas métricas. Feito isso, no ano de 2015, novamente os líderes das nações se reuniram, inclusive o Brasil, e se comprometeram com a sequência dessa agenda. Em vez de 8 objetivos, passaram para 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E esses 17 objetivos, agora, eles trazem
várias temáticas que, na verdade, elas consistem, essa agenda, ela consiste em uma agenda de direitos humanos, uma agenda internacional de direitos humanos, com objetivos, metas e indicadores. O primeiro deles, reduzir a pobreza. O segundo, combater a fome. O terceiro, relacionado à saúde. O quarto, relacionado à educação. O quinto, que é esse núcleo, que é tratado da questão de gênero, igualdade de gênero, ODS número 5. ODS 6, água e saneamento. ODS 7, ODS 7, energia. ODS 8, a questão relacionada ao trabalho. ODS 9, indústria e inovação. ODS 10, redução das desigualdades. ODS 11, cidades sustentáveis. ODS 12, consumo responsável. ODS 13, ação contra a mudança global do clima. ODS 14, vida na água. ODS 15, vida na terra. ODS 16, justiça, paz e instituições eficazes. E ODS 17, parcerias. Para cada um desses 17 objetivos, existem metas e indicadores, são 169 metas e 231 indicadores, que se aplicam globalmente a todos os países. O Brasil até fez uma adequação, mas utiliza ainda essas mesmas metas e esses mesmos indicadores. Uma vez por ano, quando nós mostramos um relatório brasileiro do que acontece em relação às metas e indicadores, é um relatório que tem um padrão que permite comparar o desempenho com outros países. Mas qual é o grande desafio? O grande desafio é que desses 231 indicadores, via de regra, ao longo da história, eles têm sido indicadores relacionados a políticas públicas do Poder Executivo. E até então nós não tínhamos nenhum indicador do sistema de justiça. Nós não tínhamos nenhum indicador do Poder Judiciário, nenhum indicador do Ministério Público, e aí eu acho que é fundamental, quando nós estamos falando de direitos humanos, nós precisamos fazer o seguinte recorte. Quando nós nos deparamos com violação de direitos humanos, onde é que estão esses números? Esses números estão nas instituições do sistema de justiça. E nós temos no Poder Judiciário brasileiro indicadores importantes para mostrar o número de violações de direitos que estão hoje sob responsabilidade jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro. Então, quando o Ministério Público entra com uma denúncia, quando o Ministério Público entra com uma ação civil pública, quando a Defensoria Pública entra também com uma ação, seja individual ou coletiva, quando as procuradorias se manifestam no Poder Judiciário, nós temos um número muito grande de demandas. Temos hoje nada mais, nada menos, no Conselho Nacional de Justiça, um banco de dados com 78 milhões de processos. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E aí veio a questão, como construir indicadores do Poder Judiciário referente a esses 78 milhões de processos, com uma classificação temática por ramo do direito penal, direito civil, direito processual civil. Como é que a gente mede o impacto, por exemplo, das questões ambientais no Poder Judiciário? São quantas ações penais por crimes ambientais? E entrando na igualdade de gênero, são quantas ações penais relacionadas à violência contra as mulheres? São quantas medidas protetivas que tramitam no Poder Judiciário relacionadas a essa temática da violência? E mais do que isso, o desafio não para no fato de nós pararmos para refletir sobre esses números, imaginando a prestação de contas daquilo que acontece no Brasil em relação aos outros países. Primeiro, nós não temos ainda os dados, os indicadores do sistema de justiça, aí nós precisamos colocar os indicadores do Poder Judiciário, os indicadores do Ministério Público. E é isso que nós estamos trabalhando, com a construção e criação de indicadores para os 17 objetivos da agenda. Mas não basta dizer para outros países como é que o Brasil vem se desincumbindo disso.
Nós precisamos mostrar esses dados desagregados por município ou por comarca. E aí entra o papel fundamental do Tribunal de Justiça, quando, num evento como este, traz a seguinte reflexão. Nós estamos aqui falando sobre prestação jurisdicional sob a perspectiva de gênero. Que tipo de judicialização nós temos aqui no tribunal? Quantas ações penais nós temos relacionadas ao feminicídio? Quantas ações penais relacionadas aos crimes, né, praticados com violência contra as mulheres? Quantos pedidos nós temos aqui de renda emergencial nesse período de pandemia, que são milhões de processos aí que foram indeferidos, que é uma avalanche no judiciário hoje e nas outras instituições, que tem como requerentes mulheres que estão precisando emergencialmente ter uma resposta dessa renda emergencial. Quantos mandados de prisão por feminicídio estão em aberto? Então, esse tipo de dado é um dado que ele precisa ter um recorte estadual e, mais do que isso, um recorte municipal. É necessário que os gestores locais, os gestores municipais, que a academia consiga olhar para o site do Poder Judiciário, para o site do tribunal, e saber quais são os municípios desse estado, daquele estado, que tem a maior incidência de ações referentes a esse tema ou aquele tema. E acho que esse é o nosso grande desafio, Maria Cristiana. É fazer com que essas estatísticas, esses mapas, eles se tornem mais próximos do cidadão, para que o judiciário dialogue com o cidadão, permitindo que o cidadão olhe para o site e veja, olha, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, os municípios onde a gente tem a violência mais concentrada em relação às mulheres são esses. Onde a gente tem o maior número de mulheres que demandam na justiça do trabalho são esses. Onde a gente tem o maior número de acidentes de trabalho que tem vítimas mulheres são esses. Então, isso envolve um movimento de todos os segmentos de justiça, que cada qual ainda não tem um modelo pronto e acabado. Eu acho que nós estamos exatamente nesse momento de discussão, de exibir os dados de uma forma amigável, de uma forma de fácil leitura, né? E para que esses dados e esses números, eles não sirvam apenas para a estatística, mas que eles sirvam para ir além, que eles sirvam para a inclusão desses dados e desses números no calendário escolar, no calendário das escolas municipais, no calendário das escolas estaduais, dizendo, olha, o que nós vamos trazer aqui são dados do Poder Judiciário que revelam se aqui nesse município X a violência aumentou ou se ela diminuiu. Por que ela aumentou e por que ela diminuiu? E na própria escola, e eu acredito muito no papel da educação, na própria escola, nós poderíamos pensar de construir em conjunto alguma cartilha, uma cartilha com foco no cidadão, pensando no cidadão, se colocando no papel do cidadão. Como prevenir, por exemplo, agora nós estamos em eleições municipais, como prevenir ilícitos eleitorais? Como aumentar a participação feminina nos espaços políticos? Como reduzir a violência nos municípios X? Como facilitar o ingresso das mulheres na atuação profissional, em cursos de capacitação ou de qualificação profissional para melhorar a renda? A elaboração dessas cartilhas simples de perguntas e respostas, mas que facilitam a vida do cidadão, né? Usando os números do judiciário, usando aqueles direitos que estão sendo violados, que caem no judiciário, que estão sendo demandados no judiciário e que nós precisamos exibir esses números com maior facilidade por município e por comarca. O grande desafio da Agenda 2030 não é ser uma agenda global, não é ser uma agenda internacional, não é ser a mesma agenda com as mesmas metas e os mesmos indicadores para todos os países, e sim nós termos indicadores locais. Desagregar essa agenda do nível nacional para o nível estadual e do nível estadual para o nível municipal, e podendo, às vezes, até chegar ao nível do bairro, daquele bairro.
com mapas georreferenciados. Eu sei onde estão os processos, eu coloco em cima de um mapa georreferenciado e eu mostro essa imagem. É isso que vai fazer com que as políticas públicas locais se fortaleçam. Eu vi um case interessante com o município de... É um município no estado de Pernambuco, eu não me recordo agora se é Gravatá ou Gravataí, ou alguma coisa assim. É um trabalho que eles desenvolvem, né, o município de lá, em conjunto com o Ministério Público, que eles indexaram todos os objetivos da Agenda 2030 ao plano plurianual. Todos os objetivos estão indexados ao plano. E a Secretaria Municipal tem um calendário fantástico, em que eles levam esses números, discutem nas escolas, pensam em algumas soluções, professores, alunos, convidados, e dali saem, então, essas cartilhas, né? E o que está sendo feito no Judiciário em relação à Agenda 2030? Que movimento é esse? No Judiciário, no CNJ, nós somos divididos lá em 13 comissões. A conselheira Maria Cristiana preside a comissão que diz respeito a essa temática da igualdade de gênero e de violência contra as mulheres. São 3 conselheiros em cada comissão, e cada comissão tem uma coordenação. Então, essa área, essa política judiciária, é com a doutora Maria Cristiana. A minha comissão é outra comissão, é a comissão da Agenda 2030, que trabalha com dados, com ciência de dados, com métodos, com indicadores, com desenvolvimento de ferramentas de BI, de Business Intelligence, para mostrar esses números, enfim, eu tenho trabalhado mais na área de ciência de dados que propriamente na política judiciária de algum tema. E nós conseguimos, então, na gestão agora do ministro Toffoli, desde o início da gestão dele, logo após o discurso de posse, em conversa com ele, nós conversamos longamente a respeito desse tema, dizendo a importância da agenda, que o Poder Judiciário brasileiro ainda, né, não estava trabalhando com essa agenda, e ele imediatamente falou: o que é necessário fazer? Ministro, talvez o primeiro passo é a criação de um comitê, e foi o que ele fez. Imediatamente, nos primeiros 15 dias de gestão, criou um comitê interinstitucional, começamos a dialogar com representantes do PNUD, da ONU, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Justiça, IPEA, CNPq, CAPES, enfim, com todo mundo que já estava trabalhando com a agenda, o que vocês estão fazendo e como é que a gente cria indicadores para o judiciário. E é nessa perspectiva que nós estamos aí já há quase 2 anos na gestão do ministro, trabalhando com a agenda, e isso evoluiu positivamente, acabou se transformando, então, na Comissão Permanente da Agenda 2030. Agora, o ano passado, todos nós aprovamos, né, os tribunais e o CNJ, em conjunto com a conselheira Maria Cristiana, todos nós aprovamos a meta número 9, meta nacional número 9, que significa integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário brasileiro. Isso é muito forte, porque é o primeiro judiciário no mundo que está integrando essa agenda. Quando você fala de ODS 5, e ali no ODS 5 você tem as metas, e você tem os indicadores, eu acho que a fala na sequência da ONU Mulheres deve vir nesse sentido. Quando você fala, por exemplo, de ODS 5, igualdade de gênero, as metas estão lá: acabar com todas as formas de discriminação, eliminar todas as formas de violência, eliminar as práticas nocivas como casamentos prematuros, forçados e de crianças, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública, assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso à propriedade e controle sobre a terra, aumentar o uso de tecnologias, em particular as tecnologias de informação e comunicação para empoderamento das mulheres, enfim, uma série de metas, de indicadores aqui, que todos se ajustam, né? Mas eu acho que nosso grande desafio, então, a partir da criação dessa comissão permanente da Agenda 2030, que vem trabalhando com metas, com indicadores, ali com o Departamento de Pesquisa Judiciária, buscando esses números desses 78 milhões de processos aí, o que nós temos feito é
ver como fazer a classificação dos 78 milhões de processos por ramo do direito. E nesse ramo do direito, então, a gente vai especificando e vendo, hoje, qual é a demanda maior que cai no judiciário. Está no ODS 16. Depois está no ODS 8 do trabalho. Então, enfim, a gente fez já esse cruzamento, são 3.200 assuntos que nos levam aos 78 milhões de processos, isso está feito, e agora nós estamos concluindo a fase da elaboração de indicadores do Poder Judiciário para cada um dos ODS. Assim como a ONU fez a publicação ali, acompanhando a Agenda 2030, com metas e indicadores do Executivo, nós estamos agora concluindo uma publicação acompanhando a Agenda 2030 no Poder Judiciário. Esse é o nosso desafio, e entendemos que a criação dessa meta 9, ela vem na perspectiva, e temos feito reuniões com os tribunais, reuniões quinzenais com os tribunais, para apoiar a criação dessa meta 9, ela vem na perspectiva de integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, significa que cada tribunal, seja ele estadual, federal, do trabalho, ele escolhe um ODS. Ele pode escolher o ODS 5, ele escolhe o ODS 6 da água, ele escolhe o ODS 16 da parte criminal, enfim, ele escolhe o ODS que ele quiser. O ODS 1 da pobreza, direito previdenciário, seja lá o que for. O tribunal escolhe qualquer um dos 17 ODS e elabora um plano de ação esse ano agora, em 2020. O que é o plano de ação? Plano de ação é aquela metodologia simples e objetiva, 5W, 2H. Who, how, where, how. Então, o que será feito em relação a esse ODS? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Como vai fazer? Quanto custa? São etapas, assim, uma planilhinha Excel respondendo 7 perguntas, uma metodologia simples. O tribunal escolhe um desses ODS aqui e diz lá, por exemplo, se é direito bancário, é direito bancário. Por quê? Porque tem alta judicialização. E eu tirando esses processos, ou diminuindo os processos do direito bancário, que tem outras formas de resolver, e sobra mais tempo para resolver as questões mais importantes de violação de direitos humanos, de violação de direitos das mulheres. Então, de toda forma, as questões elas estão conectadas, existe uma conexão entre os temas. Eu diminuo o excesso de judicialização desnecessária e tenho mais tempo e mais estrutura para focar naquilo que realmente interessa, principalmente na redução da violência contra as mulheres, que é um tema nuclear de extrema importância na nossa sociedade. E aí, claro, essa política para mulheres, aí entra em todo um detalhamento, que essa política judiciária é a doutora Maria Cristiana quem cuida. Então, assim, a gente, né, não interfere nisso, cada tribunal escolhe o seu, faz da maneira que quiser, mas lá dentro do Conselho Nacional de Justiça existe uma política judiciária, e aí essa política judiciária são as campanhas, são as realizações, aí tem todo um movimento que cada conselheiro cuida do seu. Então, é conciliação, conselheiro Henrique, sustentabilidade, a conselheira Ivana, assim a gente vai se dividindo. A minha parte é a parte de dados, é a parte de ciência de dados relacionado a essa agenda, que entra um pouco aí na parte de estatística, de jurimetria, de inteligência artificial, de dados mesmo, de ferramenta de BI e tal. Agora, eu acho que a gente ainda falta uma coisa. Isso falta, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de ver no site dos tribunais, assim como a gente vai lá, a transparência, sabe que ali tem a parte de transparência, Maria Cristiana, eu sinto falta de ter no site dos tribunais um item chamado estatística. E a Constituição diz que compete ao CNJ esse controle de dados estatísticos por unidades judiciárias. O item estatística, em todos os portais dos tribunais, o item estatística, assim como faz o Supremo Tribunal Federal. Você entra ali em estatística, perfeito, você tem todas as informações de atividade fim. Eu não me refiro à atividade meio, eu me refiro à atividade fim. Se nós tivéssemos nos portais dos tribunais ali a estatística, atividade fim, nós poderíamos buscar planilhas em Excel ou painéis de BI, de Business Intelligence, sobre aquele estado, aquele tribunal,
e aí desagregados por comarca, por município, ou por seção, por subseção judiciária, que competiria ao CNJ uma tarefa muito mais simples, que era somente consolidar os dados. Mas para o gestor municipal, ele poderia olhar no site do tribunal o item estatística e ele saberia qual é a cidade onde eu tenho o maior índice de violência, quantos inquéritos policiais entraram por município este mês, quantas ações penais entraram esse mês, quantos crimes ambientais eu tenho aqui, quantos crimes praticados em terras indígenas eu tenho ali, quantas ações assistenciais de benefício de prestação continuada eu tenho pendentes de julgamento referente a idosos ou referente a deficientes. Você não exibe o nome, pela Lei Geral de Proteção de Dados, os dados eles devem ser anonimizados, mas você exibe o número do processo, o número único do processo e o último movimento. Ótimo, beleza, eu sei o que acontece. E é isso que eu preciso. Aconteceu no bairro X, eu já referencio o bairro. Aí lá no bairro é que eu vou formular essa política pública para tentar reduzir a violência de alguma forma, com a participação da sociedade, com a participação dos conselhos e com a elaboração de cartilhas. Então, eu acredito muito no portal, item estatística, e acredito muito na elaboração de cartilhas bem simples, de perguntas e respostas, que você consiga conversar com o cidadão, e nessas perguntas e respostas orientar e mostrar o mapa da realidade municipal ou da realidade local. Por isso, eu fico feliz com todo esse movimento da Agenda 2030, e agora, há cerca de 15 dias, no plenário, nós somos em 15 conselheiros, e no plenário, a unanimidade, nós acolhemos um voto que foi levado pelo ministro Toffoli, a conselheira Maria Cristiana estava presente, nós aprovamos a unanimidade, a Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2021 a 2026, e expressamente consta ali, Agenda 2030 no Poder Judiciário. Consta a indexação da agenda nos macro desafios do Poder Judiciário, o que significa, então, que definitivamente a agenda foi institucionalizada. Isso para nós é importante. Por quê? Porque é o primeiro Poder Judiciário no mundo que terá indicadores do Poder Judiciário na Agenda 2030 para mostrar que, quando tem violação de direitos, e que quando esses direitos são violados e eles caem no Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem métricas para dizer os direitos que estão sendo violados são esses. E não apenas por ramo do direito, não apenas por objeto, mas por sujeito. Por sujeito. São indígenas, são mulheres, são deficientes, são quilombolas, são refugiados. Esse tipo de visibilidade que eu acho que é o papel que nós temos um compromisso muito grande, porque é isso que vai melhorar o nosso sistema de justiça, né? Não olhar para o objeto, olhar para o sujeito. E saber quais são os indicadores que nós queremos dessas medidas. Então, eu acho que esse movimento de estatística é muito importante. Então, nessas reuniões quinzenais que a gente tem feito sobre Meta 9, a gente tem falado muito nisso, olha, estatística, planilha, dados do município, ferramentas de BI, como fazer BI, como desenvolver BI, nessa perspectiva é que nós estamos trabalhando, né, incentivando que cada tribunal faça o seu plano de ação. Ah, mas o tribunal aqui escolheu tal tema para a Meta 9, não tem problema nenhum. Faz também de outro tema, e se é uma escolha, pode ter várias outras escolhas, o que a gente está fazendo aí é apenas uma metodologia, né, a gente está trabalhando com a metodologia. Então, eu acho que é uma perspectiva interessante, uma perspectiva boa, uma contribuição em que o judiciário cumpre o seu papel de aproximação do Poder Judiciário com a sociedade, que afinal é a grande destinatária deste poder, né. E acho que essa contribuição, Maria Cristiana é do Ministério Público, né, eu também venho do Ministério Público, eu acho que quando a gente vem do Ministério Público e passa a integrar o Conselho Nacional de Justiça, que é um conselho do Poder Judiciário, é um órgão do Poder Judiciário, a gente vem com essa visão de Ministério Público, né, que é ter um diálogo muito fácil aí com a sociedade,
e às vezes a gente vê que os dados do judiciário parece que eles existem, a gente sabe que o volume é muito grande, mas apenas a forma de exibição desses dados é que precisa ser melhorada. E acho que é nessa perspectiva que nós estamos tentando construir, então, a melhora de dados, né, para essa finalidade. Eu acho que essa é a contribuição que até mesmo, né, pela própria origem institucional, a gente tem a contribuir com o Poder Judiciário, né, sem interferir na atividade jurisdicional, mas exibir esses dados. E aí, já caminhando para o encerramento da minha fala, mas eu gostaria de destacar aqui também um trabalho que está sendo feito pelo Observatório Nacional, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em conjunto, em que algumas questões complexas, pela primeira vez, nós estamos unindo os dados da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, em um mesmo painel e dizendo, olha, Mariana, foram 70 mil processos, mais de 60 mil processos por falta de acesso à água. O resultado lá de Mariana foi o seguinte, olha, tinha uma ação civil pública que, quando o observatório começou, o processo era físico, tinha 200, 300 volumes com processo físico, foi digitalizado, o juiz aí, para executar o acordo, teve que dividir em 11 eixos, e ir acertando um processo para cada eixo, para poder executar e facilitar essa execução. Brumadinho, já foi feito acordo, já são não sei quando, né, milhares de pessoas ali já conseguindo executar o seu processo. E agora, mais recentemente, entrou para o observatório também a questão Covid, que é um tema importante, a questão indígena, tem outros temas que a gente vai acompanhando na medida do possível, mas, assim, buscando o desenvolvimento de ferramentas de BI, publicando todos eles no site do observatório, para mostrar que é possível exibir o número único dos processos, e que é possível mostrar à sociedade que a sociedade pode acompanhar esses processos e esse movimento por esses números, né? Então, independente da temática, seja ela qual for, a prestação jurisdicional, ela se dá sob a perspectiva, né, de gênero, e também sob a perspectiva não apenas de gênero, mas também de outros atores de direitos humanos que são atingidos ou que têm seus direitos violados, mas eu acho que o nosso papel é o papel de buscar uma forma mais amigável, né, de mostrar os dados e permitir que a gestão local, a gestão municipal, os conselhos municipais enxerguem esses dados. Ninguém vai bater na porta do fórum para perguntar quais são os números que você tem aqui. Então, eu acho que nós temos que aproximar esses dados do cidadão, aproximar os dados da sociedade por meio do portal do tribunal. E é nessa perspectiva que nós nos colocamos à disposição, né, nesses diálogos, que são diálogos mais técnicos, de dados, enfim, mas são reuniões quinzenais, né, e eu sei que o tribunal está participando conosco, mas eu faço o convite também à Coordenadoria das Mulheres para que participe conosco dessas reuniões, porque são reuniões importantes. Às vezes o Estado aqui elegeu um tema, mas o outro Tribunal de Justiça elegeu a igualdade de gênero, e aí assim as coisas vão, né, se multiplicando. E é nessa perspectiva, e também na perspectiva dos laboratórios de inovação, que nós entendemos que os laboratórios, e foi criado o LIODES, que é o Laboratório de Inovação no CNJ, e os laboratórios são esse espaço horizontal que você faz com que o judiciário converse com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria do INSS, com a ONU Mulheres, enfim, sei lá, quem puder contribuir para a solução é muito bem-vindo. E acho que é nessa perspectiva que nós gostaríamos, então, de trazer a nossa mensagem. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem minha e uma mensagem também da conselheira Maria Cristiana, porque o que eu estou dizendo aqui é o nosso trabalho em equipe, o nosso trabalho conjunto e coletivo que está sendo feito no Conselho Nacional de Justiça. Então, agradeço imensamente pela honra e pela oportunidade de estarmos aqui, partilhando algumas ideias e pensando como melhorar e contribuir para a melhoria da dignidade da pessoa humana. Muito obrigada. Parabéns, Tereza. Parabéns mesmo, você sempre muito clara,
você traz muita luz para nós. Muito obrigada. E sabe, Tereza, sempre que você fala sobre esse assunto, sobre a Agenda 2030, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, nós temos 78 milhões de processos, é isso mesmo? Ativos. Ativos. Que loucura, né? E outra coisa, Tereza, que me chama sempre muito a atenção, o nosso judiciário é o primeiro judiciário no mundo a integrar a Agenda 2030? Sim, o primeiro judiciário no mundo a integrar a Agenda 2030. Isso foi feita uma pesquisa pelo PNUD, foi feita uma pesquisa pela própria ONU, ainda essa semana falando com o Nick Fabianski, que ele é o secretário-geral da ONU no Brasil, e ele reafirmou, é o primeiro judiciário do mundo que está incorporando a Agenda 2030, e agora com o detalhamento de todos os indicadores, que aí vai, né, para uma questão técnica muito, muito relevante, muito importante. Nós estivemos agora em janeiro, fazendo uma visita à ONU Nova York, a Secretaria-Geral e também o embaixador que cuida da Missão Brasil lá, e eles ficaram, assim, sabe, muito felizes de ver esse desempenho do Judiciário brasileiro. Então, eu acho que é um motivo de orgulho, de satisfação, né, de estarmos aí. Com certeza. Trabalhando nessa perspectiva, e na perspectiva, Cristiano, não de mostrar a agenda daqui para outros países, mas daqui para os municípios. A gente está tentando desagregar essa agenda e nos aproximar da comunidade local, que acho que esse é o grande mérito, né? Sim. E os números do Judiciário permitem isso, como os números do Ministério Público. Tá certo. De fato, Tereza, é motivo de orgulho para nós, sim, e mais ainda para nós, lá no CNJ, saber que isso está com você, né? Que você está cuidando disso com todo o zelo, com toda a competência que são próprios seus. Então, muito obrigada, né, por essa luta aí. Agora, eu já vou fazer a apresentação da nossa outra convidada, que eu também já agradeço de novo a participação, a doutora Isabel Cristina Clavelin da Rosa. Ela é doutora em comunicação pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, mestra em comunicação pela UNB e jornalista graduada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. De 2013 a 2017, foi professora dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e serviço social da Universidade Católica de Brasília. Possui experiência profissional em assessoria de comunicação em instituições privadas, públicas, internacional e do movimento social, organizações negras. É assessora de comunicação da ONU Mulheres Brasil. Foi chefe da assessoria de comunicação social da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Assessora de comunicação do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher, UNIFEM, para o Brasil e Conisul. Consultora de comunicação da SPM e assessora de imprensa da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Atuou como repórter de veículos da imprensa negra, jornal Iorim, é isso? Iorim? Sim. Revista Eparrei, revista Conexão Negra e jornal Como É. Na área de comunicação comunitária, coordenou projetos com grupos de mulheres negras. Bolsista Fundação Carlos Chagas, relacionado a direitos sexuais e reprodutivos, gênero e raça e de adolescentes da periferia de Porto Alegre, com enfoque na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e HIV,
AIDS. Que maravilha de currículo. Parabéns. A senhora tem a palavra agora, por favor. Muito obrigada, é uma grande satisfação estar aqui com vocês e de ter ouvido a exposição da doutora Maria Tereza, né, que enche, inclusive, de entusiasmo, né, na medida em que prevê justamente essa transparência, a relação do Poder Judiciário e, sobretudo, a relação com as prefeituras, né? Vocês me escutam bem? Sim, sim. Muito bem. Bom, eu fiz uma apresentação, então eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? De modo que a gente já possa entrar aqui no conteúdo, né? Que alguns deles que já foram abordados, né? Conseguem ver a apresentação? Sim, eu vejo. Perfeito, tá ótimo. Bom, então, aqui o objetivo, né, número 5, ele é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres, né, e meninas até 2030. É o grande desafio que nós temos com relação à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A senhora Maria Tereza, né, conselheira, já abordou algumas questões relacionadas à ONU, mas eu gostaria também de trazer um pouco como essa agenda dos direitos das mulheres, ela vem sendo construída historicamente na organização. Aqui nós temos a imagem da brasileira, né, da nossa Berta Lutz, né? Então, uma agenda que vem sendo construída durante muito tempo. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela já nos trazia, né, a questão da igualdade, né, sem qualquer distinção de espécie, raça, cor, sexo. Em 1967, a declaração, né, nós temos aí a Assembleia Geral da ONU adotando a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação da Mulher, né, uma cronologia muito importante, né, também para nós resgatarmos e identificarmos, mais que tudo, né, a solidez dessa agenda, né, na medida em que ela se coloca de uma perspectiva histórica, né. Bom, tem um delay entre a minha apresentação, a projeção e a fala, né. Então, aqui nós temos algumas imagens, inclusive, que vão identificando como as mulheres, né, vão participando dentro das Nações Unidas. Em 1979, é um ano bastante importante, porque ele é o ano em que a Assembleia Geral da ONU adotou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas da Discriminação contra as Mulheres, né? E aqui nós temos um marco para a agenda das mulheres e, sobretudo, da igualdade de gênero, né? De modo que ela prevê, né, estabelece a igualdade entre homens e mulheres e a eliminação de todos os tipos da discriminação contra a mulher, e, mais que tudo, definindo o que é discriminação contra a mulher, né? Como toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo, o exercício da mulher, independentemente do seu estado civil, né? Com base na igualdade do homem, dos direitos humanos, né? Em todos os campos aqui, inclusive político, econômico, social, cultural, civil ou de qualquer outra espécie, né? Em 1992, nos anos, né, nós temos aqui a conferência Rio+20, a conferência ECO 92, né, que foi bastante importante também, e lá aconteceu a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com uma forte participação do movimento de mulheres e feministas, afirmando aí o espaço das mulheres como sujeitas de direitos e fundamentais para a agenda ambiental e de desenvolvimento. Um tema que vai aparecer de uma forma bastante forte nos próprios Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Né? No ciclo das chamadas Conferências Áureas das Nações Unidas, da década de 1990, nós temos uma outra muito importante, que é a segunda Conferência Internacional de Direitos Humanos.
E ali, a conferência, né, que é conhecida, né, por ter ocorrido em Viena, né, ela delibera a declaração e o plano de ação de Viena, considerando os direitos humanos das mulheres e meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. Né? Também foi um momento importante em que a violência contra as mulheres foi reconhecida como violação dos direitos humanos das mulheres, né? Algo também que vai, se a gente, né, recompõe aí essa cronologia, a gente está falando, né, de acordos entre países, nós estamos falando entre especialistas, né, produção teórica, nós estamos falando, né, de todo o advocacy, movimentação do movimento de mulheres e feministas, em que o movimento brasileiro é bastante forte, participativo nos fóruns internacionais. Em 1993, temos a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher e a promulgação no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos, da Convenção Interamericana para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, né, cujo texto é a base da Lei Maria da Penha. Né? Então, aqui nós temos, né, toda uma cronologia muito importante para nós resgatarmos, valorizarmos, né, e mais que tudo, trazermos a historicidade, inclusive no âmbito, né, quando os direitos das mulheres são questionados, né, no âmbito político, né, e social. Em 1994, acontece a Conferência Internacional sobre População de Desenvolvimento, a Conferência de Cairo, né, que redefine o conceito de saúde reprodutiva, considerada também uma vitória para os movimentos feministas e de mulheres. Né? Então, a doutora Maria Tereza, né, comentou sobre o próprio ODS, o ADM, né, na verdade, para a eliminação, né, da morte materna, né, e aqui, então, essa conferência, ela é definidora, né, para que, inclusive, mais para frente, né, chegasse a ter um próprio ODM com relação a isso. Morte materna, um caso emblemático, inclusive, em que toda essa legislação internacional, essas normas, né, internacionais, melhor dizendo, elas baseiam, inclusive, ações como o caso da Aline Pimentel, uma mulher negra, né, brasileira, moradora da Baixada Fluminense, né, que veio a óbito, né, depois de uma série de negligências no serviço público de saúde no Brasil, né, e que teve aí uma mobilização do CLADEM, né, do Movimento de Mulheres Feministas, recorrendo aos fóruns internacionais. O caso foi apreciado pelo Comitê de Monitoramento da Convenção CEDAW, que estabeleceu uma série de recomendações para o Brasil, com base no caso da Aline Pimentel, né, que é um caso emblemático para o movimento de mulheres negras, inclusive. Então, aqui nós temos toda, né, um arcabouço aqui bastante importante com relação aos direitos sexuais e reprodutivos, né, considerando aí os direitos das mulheres com relação à prevenção, né, com relação, né, considerando aqui a saúde sexual, a administração da vida reprodutiva, né, a integridade física do corpo humano e que, inclusive, a liberdade sexual, né, a liberdade sexual das mulheres. A conferência, então, de Cairo, ela nos traz, né, o tratamento humanitário, inclusive, para as mulheres que tenham recorrido ao aborto, né, saindo, então, daquela esfera da moralidade, né, das religiões, e trazendo as mulheres na perspectiva de sujeitas de direitos, né. No ano 2000, nós temos a resolução 1325, né, que solicita aí, no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a representação das mulheres em todos os níveis de tomada de decisão para prevenção, gestão e resolução de conflito, né, e também considera o estupro como uma arma de guerra, né, algo que também vem sendo utilizado ao longo da humanidade como uma forma de punir as mulheres, né, e de atacar nações. Aqui eu faço uma breve recuperação, né,
das conferências específicas das mulheres. Aqui eu falei de várias conferências, né, que são importantes, conferências internacionais, começando pela primeira Conferência Mundial da Mulher, que aconteceu no ano de 1975, na Cidade do México, tendo como tema igualdade, desenvolvimento e paz. Né, uma conferência, a primeira Conferência Mundial da Mulher, nós tivemos 4 até o momento, né, que trazia, então, em 1975, a eliminação da discriminação da mulher e seu avanço social, né, buscando, inclusive, a reivindicação de uma década dedicada à igualdade de gênero, à eliminação da discriminação por razões de gênero e à participação das mulheres no desenvolvimento, né, uma década entre 1976 e 1985. Depois nós temos a segunda Conferência Mundial da Mulher, que aconteceu no ano de 1980, em Copenhague, na Dinamarca, né, trazendo o tema Educação, Emprego e Saúde, né, chamando a atenção da comunidade internacional para mais consciência sobre a falta de participação dos homens no processo da igualdade, da vontade política insuficiente por parte dos estados para o enfrentamento às desigualdades de gênero, a escassez das mulheres nos postos de tomada de decisão, o baixo investimento nos serviços sociais de apoio, entre outros fatores. Alguém aqui, né, que está acompanhando o webinário poderia dizer, nossa, você está falando de 2020? Estamos falando de 1980, né? Estamos falando de 40 anos atrás, em que essa agenda, né, se colocava para o mundo, né, de uma forma bastante contundente, né, e aqui chamando a atenção sobre como, né, os avanços são lentos e como a reivindicação das mulheres é histórica, né, e de uma forma bastante objetiva, né, bastante organizada. Então, aqui, reivindicando, inclusive, ações e medidas mais fortes, né, por parte dos estados, para assegurar aqui os direitos das mulheres, inclusive com relação ao patrimônio, né, a herança, a guarda dos filhos e filhas, né, a nacionalidade. Vamos, então, à terceira Conferência Mundial da Mulher, né, que aconteceu no ano de 1985, em Nairobi, no Quênia, tendo como tema estratégias orientadas ao futuro para o desenvolvimento da mulher até o ano 2000. Vejamos, de 1985 a 2000. Né? Então, ali, vislumbrando um período, né, de 25 anos, para que se pudesse, né, fazer um trabalho mais objetivo com relação à inclusão das mulheres na perspectiva dos direitos no mundo, né, acessando seus direitos, pactuando os direitos no âmbito internacional e acessando no âmbito dos seus países, das suas nações, né. Então, aqui, fazendo a cobrança mais efetiva com relação à participação das mulheres na produção das riquezas, nas partilhas, né, e de como isso poderia estar se efetivando, inclusive, nos espaços de tomada de decisão. No ano de 1995, então, acontece a última Conferência da Mulher, Conferência Mundial da Mulher, a chamada Conferência de Pequim, né, ou Beijing, que teve uma forte participação do Brasil, ela aconteceu na China, teve como lema Ação para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz, e dali, então, nós temos a agenda que rege, inclusive, o trabalho da ONU Mulheres, hoje, em 2020, né, que são as 12 áreas de preocupação do Plano de Ação de Pequim, né? Esse plano de ação e a declaração definem o conceito de gênero para a agenda internacional, por isso que ela é tão importante, essa conferência, o empoderamento das mulheres e a transversalidade das políticas públicas com perspectiva de gênero. Então, nós vemos aí o quanto, né, que essa agenda ela veio sendo refinada, né, ao longo do tempo, né, no espaço internacional, né, no espaço das diplomacias, das representações dos países, dos pactos, né, com o engajamento da sociedade civil, do movimento de mulheres e feministas. Então, aqui, a Conferência de Pequim, né, a plataforma de ação, ela tem 12 áreas. Vamos a elas. Mulheres e pobreza, educação e capacitação das mulheres, mulheres e saúde, violência contra a mulher, mulheres e conflitos armados, mulheres e economia, mulheres no poder e na liderança,
mecanismos institucionais para o avanço da mulher, que significam as secretarias, as coordenadorias, né, temáticas relacionadas ao tema, direitos humanos das mulheres, mulheres e mídia, mulheres e meio ambiente e direitos das meninas, né? Então, o quanto, né, que essa plataforma de ação de Pequim, ela é composta por objetivos, composta por metas, e ela veio, inclusive, fundamentando, né, toda a agenda institucional, né, a agenda dos países com relação aos direitos das mulheres. Até hoje, os países apresentam relatórios de acompanhamento do quanto que estão conseguindo atender a plataforma de ação de Pequim, que são os chamados, né, relatórios de Pequim. Então, chegamos agora, damos um salto no tempo, eu não entro nos ODMs, né, chegamos aqui à Agenda 2030, né, que foi, então, resultante da continuidade, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, muitos deles que não foram possíveis de serem alcançados, né, e estabelecendo, então, uma nova pactuação, cujo lema é não deixar ninguém para trás, né? E essa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela está ancorada, ela, né, busca um novo pacto civilizatório. Ela diz, com este nível, né, de desenvolvimento, degradações, com tantas explorações, né, o mundo não vai dar conta. E aí, justamente os países, né, os Estados-membros pactuam a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que se fundamenta em 5 P's: pessoas, planeta, eliminação da pobreza, viabilidade das parcerias e, mais que tudo, a partilha da prosperidade. A prosperidade precisa chegar a todas as pessoas, porque se não chegar a todas as pessoas, algumas delas ficarão para trás, né? Então, ela faz esse grande apelo público, né? De modo aqui que nós temos, inclusive, como já foi dito aqui eu só vou, enquanto falo, isso aqui pode ficar mudo, como já foi dito aqui pela conselheira Maria Tereza, né, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, né, eu estou com um delay, né, então eu estou vendo aqui no computador uma coisa e vocês estão vendo outra coisa na tela. Então, nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que transversalizam a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em todos os objetivos globais e em todas as metas. Porque sem a inclusão das mulheres e das meninas, esse mundo não vai ser alcançado. Esse mundo desejado, esse mundo sonhado para 2030, ele não vai ser alcançado, né, se as mulheres e as meninas ficarem para trás. Por quê? Porque são os grupos mais vulneráveis, né? E aí nós temos fatos, indicadores que vão evidenciar, né, essa realidade. Então, aqui, em razão para buscar as parcerias, né, a ONU tem se valido de muitas estratégias, né, muitas no âmbito da comunicação, muitas no âmbito, né, inclusive parcerias com o setor privado, parcerias em que, inclusive, ações sejam desenvolvidas sem o próprio envolvimento das Nações Unidas, digamos assim, ações espontâneas que fundamentem e deem a capacidade de a agenda se desenvolver, né? Aqui, eu não sei como é que fica o nosso áudio, me parece que fica um pouco ele fica um pouco comprometido, mas aqui eu vou baixar, pelo menos só para a gente ver o vídeo, né? Bem curtinho. São várias linguagens que têm sido estabelecidas, né, para dialogar com diferentes grupos, com diferentes... Vocês me escutam? Estão me ouvindo bem? Para dialogar com diferentes grupos, né, para sensibilizar diferentes audiências, né? Então, aqui a gente vê... daqui a pouco vocês vão ver, está passando já para mim por conta do delay. Aqui um vídeo, né, que recupera aquela música famosa das Spice Girls, né, e traz as mulheres na centralidade,
recuperando aqui agendas importantes para o movimento de mulheres e feministas, no que se refere à igualdade de gênero e direitos das mulheres e meninas, né? Nessa outra tela, que ela vai chegar em algum momento aqui para vocês, né? A gente vai já ver como um outro formato, né? Buscando aí sensibilizar e trazer as exclusões, né, de mulheres meninas, de meninas, né, em diferentes partes do mundo. E aqui um apelo sempre é muito feito pelas Nações Unidas, né? Porque as meninas de 2020, que têm 10 anos hoje, daqui a 10 anos elas terão 20 anos, né? Elas serão mulheres jovens, né? Então, como é que realmente esse mundo de 2020 vai trabalhar para que essas meninas em 2030 sejam mulheres com acesso a direitos, né? Então, aí nós trabalhamos também diferentes linguagens, formatos, para que os dados, né, sejam públicos. Nessa outra... Então, nesse outro material que eu estou expondo na sequência, né, já temos aqui os Smurfs apresentando a Agenda 2030 para as crianças, né, para quem gosta de desenho animado, comics, né, de modo que seja uma agenda popularizada, conhecida, né, que ela não esteja somente no âmbito do conhecimento somente das altas estruturas de negociação política, mas para que ela tenha aderência realmente com a sociedade, né? Deixa eu passar. Então, aqui, na nossa agenda, nós temos agora estou passando para vocês, estou no celular para ver como é que está a sincronia e no computador. Então, agora que eu estou vendo que está passando os Smurfs. Então, aqui, né, a gente tem vários desenhos, canais, né, a NIC, vários canais de televisão têm apoiado a ONU. Essa aqui é uma peça criada pelo Unicef, né, de modo a tornar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mais próximos da realidade das pessoas. E por que não dialogar também com as crianças, né? Agora aqui nós estamos numa outra tela em que eu apresento os objetivos, na verdade, a iniciativa da ONU Mulheres voltada para os ODS, que faz o grande apelo chamado Por um Planeta 50-50 em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero. Para a ONU Mulheres, alcançar a igualdade de gênero tem que tirar as mulheres da margem e trazê-las para a centralidade. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso por meio, né, de passos decisivos, decisões, caminhos novos, né? De modo que aquilo que já tenha sido feito e que ainda não deu resultado, né, que nós busquemos as inovações, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos feito alguns movimentos bastante fortes nesse sentido, principalmente em trazer as mulheres negras, né, as mulheres negras, né, fundamentalmente, nós temos uma estratégia de comunicação e advocacy voltada, né, para a centralidade, né. Temos aqui o Pacto de Mídia, né, que é o que também nos traz, essa é a Camila Pitanga, que é a embaixadora da ONU Mulheres Brasil, né, então também ela, né, divulga junto conosco nas redes sociais, na televisão, enfim, a agenda da igualdade de gênero, né, no âmbito da Agenda 2030. Temos trabalhado também com grupos de comunicação, no sentido de que as mulheres que também trabalham na mídia precisam ser empoderadas, precisam ser incluídas, né? Então, nos espaços de tomada de decisão, e que as divulgações nos meios de comunicação se dirijam aí à quebra dos estereótipos e dos preconceitos, né? Aqui a nossa diretora executiva, Ponzili Milambo Nuca, lembrando, né, que a agenda, o plano de ação de Pequim é um plano muito arrojado, né, é um plano que conseguiu trazer as mulheres, uma agenda bastante progressista no mundo, né, e fazer com que as decisões políticas pudessem avançar. Aqui agora, na tela seguinte, temos imagens da nossa iniciativa, né, no âmbito de uma mídia Planeta 50-50. Em 2030, nós fizemos um curso de comunicação, saúde e direitos das mulheres, que foi um curso que a ONU Mulheres conseguiu viabilizar por meio
da parceria, né, com a Fundação Ford, e essa parceria foi viável em razão da época da epidemia da tríplice viral, né, do Zika, chikungunya e dengue, né, que nós lembramos que no ano de 2016, e aí fizemos um curso sobre como abordar esses temas de saúde, né, temas de enfrentamento à violência contra as mulheres, da própria Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com jornalistas, comunicadores e comunicadoras. De modo aqui que conseguimos realizar, né, no âmbito do Mato Grosso do Sul, né, uma agenda muito importante no ano passado, que nos deu muito orgulho, né, no âmbito da cooperação com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Aqui agradecer à juíza Jaqueline Machado, né, também a Anne Klein e todas as servidoras da Coordenadoria da Mulher, do TJDFT, do TJMS, desculpa, do TJMS, que tem trabalhado obstinadamente para que a gente consiga, inclusive, desenvolver novos formatos, sairmos do lugar comum. E nesse sair do lugar comum, com o Mato Grosso do Sul, nós chegamos a uma iniciativa muito importante, que foi o primeiro curso que nós fizemos com mulheres indígenas. Nós não fizemos ainda em nenhum outro lugar do Brasil, né? Foi um piloto com o Mato Grosso do Sul no ano passado, o curso Mulheres Indígenas e Mídias Sociais, da invisibilidade ao acesso aos direitos, tendo como... teve participação, inclusive, do CNJ, né, por meio da parceria, e tivemos uma facilitadora indígena coordenando todo o curso, né? Então, nós realmente também estamos trabalhando, né, outros formatos, novas parcerias para chegarmos aí a esse desafio, né, que é realmente trazer as mulheres para a centralidade, e não é somente um grupo de mulheres, né? Então, aqui são imagens inclusive das peças gráficas, são imagens do Atiquinhã em Mato Grosso do Sul, né, em Dourados, considerada aí uma das a maior reserva do Brasil, né. Também temos trabalhado a Década Internacional de Afrodescendentes, que é uma agenda internacional, né, pactuada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo lema é Pessoas Afrodescendentes, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. Né? Então, aí também ela tem uma cronologia bastante específica, assim como eu apresentei no âmbito das mulheres. Quando a gente entra na temática racial, né, nós também vamos identificar uma cronologia. Está aqui, doutora Jaqueline Machado, que maravilha, felicidade ver seu comentário aqui no chat. Então, nós temos também no âmbito, né, da questão racial, uma cronologia bastante específica, e aqui no Brasil nós buscamos cada vez mais a integração, né, quando nós trabalhamos gênero, né, trabalhamos gênero associado à raça e etnia, né, e aqui temos, né, uma iniciativa, nossa estratégia de comunicação e advocacy, né, ela está absolutamente integrando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável com a Década Internacional de Afrodescendentes. E aí nós temos apoiadoras públicas para essa agenda, como a atriz Thaís Araújo, né, que é defensora dos direitos das mulheres negras, né, que foi uma categoria nova, aberta, justamente para que a ONU Mulheres pudesse ter mais capacidade de fazer um advocacy público em defesa dos direitos das mulheres negras. E aqui a temática do racismo, né? A campanha Vidas Negras é uma campanha da ONU Brasil como um todo, não só da ONU Mulheres. A questão do racismo e da violência letal contra a juventude negra, ela está colocada, né? Nós temos, inclusive, no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que é o tribunal que nós conseguimos fazer um plano de trabalho mais efetivo, muito responsivo, né? Com metas, com públicos identificados, né? Que é uma questão que nós precisamos fazer avançar. E aqui, conselheiras, gostaria até mesmo já de pleitear, né, uma conversa com o Conselho Nacional de Justiça, para que se pudesse avançar com relação ao enfrentamento do racismo e da violência policial, da violência letal contra a juventude negra, considerando que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E essa é uma agenda que impacta fundamentalmente na vida das mulheres negras, né, porque são elas que vão buscar o acesso à justiça, são elas que vão buscar o respeito à memória,
são elas que vão buscar, né, a elucidação dos fatos dos assassinatos de jovens, né, crianças, né, e adolescentes negros, porque o fenômeno do racismo no Brasil mata crianças negras, né? Então, aqui, nós temos, né, ilustrativo, como a 4ª Conferência Mundial da Mulher, ela traz, né, intensifica textualmente a questão da etnia, da raça e etnia, intensificar os esforços para que sejam assegurados o gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das mulheres e meninas, que encontram os mais variados obstáculos ao seu empoderamento e avanço por causa dos fatores como raça, idade, idioma, etnia, cultura, religião, deficiência física ou por serem indígenas. Isso aqui é uma parte da declaração do Plano de Ação de Pequim, de 1995. Na agenda da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Conferência de Durban, Plano de Ação de Durban, a intersecção com gênero também está estabelecida, né? Então, é o que fundamenta a nossa estratégia de atuação junto ao advocacy dos direitos das mulheres negras, né? Então, os Estados têm o dever de proteger e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais em todas as suas vítimas, e devem adotar uma perspectiva de gênero, isso é o que está no Plano de Ação de Durban, que é contra o racismo, devem adotar uma perspectiva de gênero que reconheça as múltiplas formas de discriminação que podem afetar as mulheres. E aí nós chegamos à estratégia de comunicação e advocacy da ONU Mulheres, Brasil, que se chama Mulheres Negras rumo a um planeta 50-50 em 2030. O que é o 2030? A referência à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O que é o planeta 50-50? É a paridade de gênero. É o apelo que a ONU Mulheres fez aos Estados-membros para que dessem os passos decisivos para promover efetivamente os direitos das mulheres. E aí nós vinculamos aqui no Brasil com a agenda da Década Internacional de Afrodescendentes, trazendo, então, as mulheres negras que sempre ficam à margem, né, que sempre são as que ficam para trás, trazendo-as para a centralidade. E aí nós temos avançado, né, com especialistas, né, como a Carla Cotirene, que faz, inclusive, uma devolutiva muito importante para o sistema de justiça, né, que pensou aqui, problematizou, né, não pensou, pensou no âmbito das questões de gênero e raça, né, o ODS 16, por exemplo, paz, justiça e instituições eficazes. As mulheres negras que trabalham com políticas públicas, diz a Carla Cotirene, precisam de formação sobre o racismo institucional como uma prática. As pessoas que trabalham com políticas públicas precisam de formação sobre o racismo institucional como uma prática sistêmica contra a população negra, que a partir das burocracias e expedientes do sistema de justiça mantém sob controle as mulheres que cometeram algum tipo de delito ou tendem a nomear como crime qualquer tipo de investimento de sobrevivência econômica das mulheres negras. A Valdecir Nascimento, né, da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, nos diz: a ONU precisa pensar a aplicação dos ODSs tendo as mulheres negras como sujeitas. Para reformular o mundo, garantir direitos humanos e uma sociedade mais justa, é fundamental que as mulheres sejam o centro da política. Se a vida de uma mulher muda a vida da população, né? A Maria Inês Barbosa nos diz: é necessário ter dados e metas desagregados por sexo e raça nos ODSs, e que o racismo seja incorporado como fator determinante que vai impactar a forma de viver, adoecer e morrer da população negra. E aí nós temos a Lúcia Xavier nos dizendo: romper, né, todas elas são integrantes do Comitê Mulheres Negras Rumo ao Planeta 50-50, que é um grupo de trabalho integrado à ONU Mulheres Brasil, fazendo aí toda, né, a responsividade, a inteligência, né, que nós estamos falando de mulheres negras especialistas em suas áreas, com notório conhecimento, reconhecimento internacional, inclusive, né, com relação às questões de gênero e raça. Né? Então, por isso que nós precisamos efetivamente, inclusive, ter mais proximidade, no sentido, né, de que esses indicadores, de que as metas do Poder Judiciário possam efetivamente se colocar na defesa dos direitos da população negra e, mais que tudo, na eliminação do racismo e do sexismo que ainda assolam e impedem o desenvolvimento equitativo das mulheres negras na sociedade brasileira.
A Lúcia Xavier nos diz: romper com o racismo significa mostrar a capacidade política das mulheres negras. É fundamental dar suporte, financiar as ações das mulheres negras e comunicar sobre como vivem. Atuar na contramão do retrocesso, colocar as mulheres na pauta do dia e lembrar que o Brasil assinou compromissos internacionais, né? Então, aqui temos também uma outra estratégia, né? A estratégia da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável também tem a localização nos municípios, né, que nós chamamos Cidade 5050, e no país, que nós chamamos Brasil 5050. Né? Então, nos ciclos eleitorais, também a ONU Mulheres veio fazendo o advocacy junto a candidatos e candidatas, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, junto à sociedade brasileira, e verificando, inclusive, o posicionamento da opinião pública com relação à igualdade de gênero. Verificamos, por exemplo, que 81% de brasileiros e brasileiras querem políticas federais de igualdade de gênero. Isso aqui é uma pesquisa de opinião pública feita com o IBOP. Estou já chegando no final da minha apresentação, acho que tem uma sinalização aqui de tempo, né? Estão me ouvindo bem? Ok. 81% dos brasileiros entendem, e brasileiras, que a presença de mulheres aprimora os espaços decisórios, né? E aqui nós temos outros dados que não vou agora expor, porque já estamos, né, com o tempo já acabando. Mas aqui também vem trazendo como a ONU Mulheres vem expondo as diferentes mulheres, falando, né, humanizando, trazendo seus rostos. Tem uma sinalização de falar mais rápido, mais calma. Estou falando rápido. Porque eu quero falar para aproveitar o tempo. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos vai passar logo em seguida a tela, com a Creuza Oliveira, que é do Grupo Assessor da Sociedade Civil Brasil da ONU Mulheres, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e a Creuza nos diz: entrar nesses espaços não é fácil, o espaço da política. A gente tem que ter muita coragem. A gente precisa dizer que não somos capazes como os homens. Temos o direito também de disputar um cargo nas eleições, né? Então, aqui é uma voz muito silenciada na sociedade brasileira, que é a voz de uma trabalhadora doméstica. E, né, o que é pensar justamente um Brasil 50-50, né? Trazer essas mulheres todas para a cena política. Desculpem, estou falando rápido. Então, aqui nós temos a Cidade 50-50. Hoje a ONU Mulheres está fazendo uma estratégia junto à Prefeitura de Itabira, né, que está desenvolvendo um projeto piloto, é o único no país, né, para que seja Itabira 50-50, fazendo aí a transversalidade, a transversalização da igualdade de gênero, raça e etnia nas políticas públicas, né. Aqui, já caminhando mais para o final da minha apresentação, né, continuamos trabalhando, né, com várias campanhas voltadas aí à igualdade de direitos, né, ao empoderamento das mulheres, inclusive no âmbito da pandemia Covid-19, né, que descentra, né, a Covid-19, inclusive, coloca em xeque muito dos objetivos de desenvolvimento sustentável no sentido do acesso, né, da população, e mais que tudo das mulheres. Nós, da ONU Mulheres, estamos trabalhando a visibilidade dessas vozes das mulheres que estão silenciadas, né, sobre a pandemia, e mais que tudo, distantes, né, da tomada de decisão, né. Então, inclusive, trouxemos, né, eu fiz entrevista com parlamentares, com deputadas federais, que se envolveram aí com a resposta, né, para enfrentar a violência contra as mulheres na pandemia, né, buscando estrutura de resposta. Temos também um projeto junto com o Facebook, né, com o Google, o Think Olga, com o Nossas e o Mapa do Acolhimento, que é a Isa Botti, né, que é uma assistente de voz sobre informações relacionadas à prevenção da violência contra as mulheres, que no ano passado, durante os 16 dias de ativismo, nós lançamos essa bot, e ela estava ali voltada à situação que acontece de violência contra as mulheres na internet, né, pornôs, vingança, mas com a pandemia, Covid-19, o isolamento social ou o distanciamento social trouxe a questão toda relacionada à
violência doméstica e familiar. Então, novos conteúdos foram incorporados a bot. Né? Tivemos lives com artistas, a live com a Thaís Araújo e as Mulheres Negras alcançou 60 mil pessoas, da Juliana Paz, que é defensora de prevenção e eliminação da violência contra as mulheres, da ONU Mulheres, alcançou 300 mil pessoas no Instagram. Tivemos live também com o GNT e uma das integrantes do Comitê Mulheres Negras, né, a Lúcia Xavier, falando sobre a violência contra as mulheres. Estamos trabalhando aqui também a dimensão dos homens, né, no âmbito do movimento Eles por Elas, He for She, para que os homens assumam, né, o compartilhamento dos cuidados, né, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul é nosso parceiro, né. Temos também trazido e trabalhado, fomentado, criado novas imagens para trazer os homens, fazer a campanha mesmo na internet, homem fazendo a lição junto com seu filho. Essa é uma imagem, inclusive, que ainda não está naturalizada, né? Nem nas nossas redes sociais, as pessoas ainda, algumas pessoas questionam, né? Então, a gente tem que trabalhar essa mudança do imaginário, né? O homem que lava a louça, o homem que lava a louça e essa é uma tarefa dele, que, né, faz a tarefa junto com seus filhos, aquele que coloca sua voz contra as violências contra as mulheres, né? E, por fim, é isso, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A imagem que encerra essa apresentação, ela é da Marcha das Margaridas, né, que é uma marcha que acontece a cada 2 anos em Brasília, com as mulheres camponesas, as mulheres do campo, da floresta, das águas, e aqui nós vemos as placas de lutas que elas nos colocam, né, que é basta de violência contra a mulher, por um Brasil laico e contra o racismo, né, de modo aqui que nós vemos que as mulheres que estão nas bases, né, estão reivindicando o tempo todo, né, a sua dignidade humana e, mais que tudo, seu reconhecimento e que suas vozes sejam escutadas e que mudem o decurso aí das políticas e dos direitos no Brasil. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns, doutora Isabel. Maravilha a sua fala. Também, assim como a Tereza, muito esclarecedora. Olha, foi ótimo, eu gostei muito. E eu acredito que aqueles e aquelas que nos assistem também. Interessante que muito do que você falou aí, inclusive algo que se discutia em 1980, você mesma disse, parece que estamos falando de hoje, né, da atualidade, né, 2020, infelizmente. E também, né, infelizmente, só em 1993, a violência contra a mulher foi reconhecida como violação dos direitos humanos dessas mulheres. E muitas pessoas se esquecem disso, ou talvez nem saibam, não é verdade? Enfim, nós temos aqui um tempo curto, mas eu tenho algumas perguntas. Então, eu vou fazer primeiro aqui, passar as perguntas para a Tereza e depois para a doutora Isabel. Tudo bem? Tereza, aqui me pergunta, eu acho melhor fazer, são 3 perguntas. Você quer que eu faça uma por vez ou faço todas de uma vez só, Tereza? Oi? Pode fazer todas, tranquilo. Tá. Então, olha, a primeira, feita pela Carla Gavilã, ela pergunta, a Defensoria Pública faz parte da Agenda 2030? Essa é a primeira pergunta. Tá? Tá. Depois, diz aqui, primeiramente, parabenizar pela iniciativa do Poder Judiciário Nacional aderir à Agenda 2030 e estabelecer como meta nacional a integração da respectiva agenda. Apesar do Judiciário estar mundialmente na vanguarda quanto à Agenda 2030, ainda encontramos dificuldades para institucionalizar na prática, tendo em vista que alguns ODS são encarados com muita resistência. Aí vem a pergunta.
Na sua opinião, o que mais é preciso ser feito para mudar esse cenário? E a última, Tereza. Quem tem a responsabilidade pela Agenda 2030? Boa, vamos lá, vamos lá. Em relação à questão da Defensoria Pública, né, se a Defensoria Pública faz parte da Agenda 2030. Como eu disse no início, a Agenda 2030, ela entrou para a agenda do Estado brasileiro, assim como para os outros países, como uma agenda que avalia e mede os resultados de políticas públicas do Poder Executivo. E aí o Judiciário foi que, então, tomou essa iniciativa e começou a trazer para si a busca de indicadores do Poder Judiciário. Eu acredito que a Defensoria Pública possa fazer o mesmo, né, e até porque a Defensoria tem uma relação direta com toda essa temática da agenda, eu acho que a Defensoria pode fazer o mesmo, através da DPU, através do CONDEG, né, reunindo dados das defensorias públicas, do número de ações que a Defensoria ajuiza, e fazendo a mesma coisa, site da Defensoria, item estatística, coloca lá no item estatística, quantas ações a Defensoria entrou no estado do Mato Grosso do Sul, por municípios, tem que mostrar isso para a sociedade, né? E também criar os indicadores, que aí entra numa parte um pouco mais técnica, mas que certamente com o apoio dos estatísticos das defensorias públicas, eu acho que é um movimento de ciência de dados sensacional, e acredito que algumas defensorias já tenham iniciativa nesse sentido, né? Acho que é muito importante que participe. A DPU está conosco, sim, no Observatório Nacional. Então, no Observatório Nacional nós temos 14 casos relacionados à Agenda 2030. Mas são casos, estudo de caso empírico ali, são casos práticos, né? Agora, a agenda como um todo institucionalizada, eu acho que o Judiciário, né, está abrindo caminhos também, não tem uma solução pronta, não, nós estamos construindo. E com essa mesma vontade. No que diz respeito ao que nós estamos fazendo no Judiciário, de criação de indicadores, os atos normativos, né, para a criação do comitê, outros atos, o primeiro relatório, o segundo relatório, que já foram feitos pelos comitês, esse material todo está disponível no site do CNJ, tem ali um espaço, Agenda 2030 no Poder Judiciário, e tem um conteúdo interessante ali. Em relação à segunda pergunta, né, eu agradeço pela saudação, em relação à integração da agenda do Judiciário, em relação aos ODS, se tem alguma resistência. Olha, eu confesso, assim, que nessa busca de dados, que nós estamos buscando dados, sem entrar no mérito das decisões jurisdicionais, na busca de dados, nós não estamos encontrando dificuldade, nós estamos tendo uma boa receptividade, né? Agora, para mudar esse cenário, talvez eu volte a insistir mais uma vez no mesmo ponto. Romper com esse cenário significa dar maior visibilidade e maior transparência aos dados. Então, na medida em que os tribunais, o Ministério Público, a Defensoria Pública, cada uma das instituições, consiga criar um item estatístico e ali disponibilizar os seus dados, é a melhor forma que nós temos de estimular a Agenda 2030 nos poderes e instituições. O que foi dito aqui, em relação a essa questão, por exemplo, do número de morte de jovens e de pessoas, né, de pessoas negras, como é que nós podemos medir isso? Nós podemos medir isso, e o CNJ pode apoiar nisso,
recebendo da sociedade civil o número do inquérito. Vamos conversar com a sociedade civil, vamos conversar com os tribunais, vamos pôr um marcador ali na capa do processo, né? E acompanhar, através de uma ferramenta de business intelligence, esses inquéritos policiais. Teve a morte, deu 30 dias, esse inquérito tem que estar em juízo. Qual é o número do inquérito? Qual é o número da ação penal? O que aconteceu com essa ação penal? Foi para júri? Teve condenação? Está aguardando julgamento? O que está acontecendo? Então, eu acho que o desafio está no desafio de dados, para esse tipo de monitoramento, e nós estamos à disposição para ajudar. Em relação à terceira indagação, quem tem a responsabilidade pela Agenda 2030, veja, essa agenda, ela é uma agenda aprovada, né, pelo Estado brasileiro, ela acaba sendo coordenada, de alguma forma, pela ONU. Aqui no Brasil, especificamente, tem a agência da ONU, que coordena 24 agências. Cada agência tem uma cota de responsabilidade, por exemplo, a ONU Mulheres, né, é uma dessas 24 agências. O Programa das Nações Unidas também tem um trabalho forte em indicadores. Aqui no Brasil nós temos o Ministério de Relações Exteriores, que dialoga com a agenda Nova York, Ministério da Justiça, Ministério de Direitos Humanos, Secretaria de Governo da Presidência da República. Então, teoricamente, no Executivo, se ficaria ali Secretaria de Governo da Presidência da República, que reúne vários ministérios, né? Mas é uma agenda também que é uma agenda de não deixar ninguém para trás, é uma agenda participativa, colaborativa, todas as metas e indicadores estão disponíveis. Se você joga ali na internet, acompanhando a Agenda 2030, você vê uma publicação com todas as metas, os indicadores, quais são os ministérios que têm dados a esse respeito. Então, no plano nacional, a gente tem as informações. Precisamos das mesmas informações nacionais no plano estadual e no plano municipal. Então, reproduzir esse documento, acompanhando a Agenda 2030, com os dados estaduais, com os dados municipais, sejam eles do Poder Executivo, sejam eles do Poder Judiciário ou do Ministério Público, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, eu diria assim que a agenda é uma agenda de todos, é uma agenda global, é um movimento, né, como um jogo de Lego, que as coisas vão se encaixando, e cada um coloca uma peça e acrescenta uma contribuição a essa agenda. Tereza, muito obrigada. Eu já vou passar, por conta do horário, já vou passar a pergunta para a doutora Isabel Cristina. Então, a pergunta aqui é a seguinte, doutora Isabel, em que medida a desigualdade de gênero se relaciona com a violência doméstica? Bom, em que medida a desigualdade de gênero se relaciona com a violência doméstica? A desigualdade de gênero, ela cria justamente as assimetrias, né? Os desajustes, os desequilíbrios de que as mulheres sejam consideradas sujeitas de direitos, né? E a relação com a violência doméstica, ela também se estabelece diretamente com a desigualdade de gênero, na medida em que as mulheres são violentadas, são destituídas, né, entram num processo de dominação e controle, em que elas não têm espaço de decisão, né, e de que a maneira como as mulheres são consideradas, né, como seres inferiores, né, e destituídas da sua cidadania, da sua capacidade de sujeitos de direitos, acaba, inclusive, desencadeando uma série de situações que podem chegar ao extremo, como um assassinato com requintes de crueldade, né, um próprio feminicídio, né? Então, por isso que todo o nosso trabalho tem sido, né, para fomentar o espaço de segurança para as mulheres, por meio do empoderamento, por meio do acesso, né, à educação, acesso ao trabalho decente, né, para que elas possam acessar os seus direitos e se desenvolver plenamente na sociedade, né, porque o direito das mulheres é de viver sem violência, né, e as desigualdades de gênero, elas desencadeiam uma série de processos de violência, né, inclusive no âmbito doméstico e familiar, mas também no âmbito da
da violência política, né, como a própria retirada das mulheres, né, do espaço de tomada de decisão, mulheres que, inclusive, têm mais dificuldade de se candidatarem, de serem eleitas, né, esse é um ano eleitoral, né, mulheres que, quando entram no espaço da disputa eleitoral, né, muitas das vezes são desconstituídas das condições de competitividade, né, inclusive pelos próprios partidos políticos, mulheres que exercem um espaço de autoridade pública, né, que também são, muitas das vezes, desqualificadas, né, atacadas, dependendo das suas posições, né, que é aí no campo da violência política. Então, assim, a violência contra as mulheres, ela é bastante abrangente, né, no âmbito doméstico e familiar é o que a gente tem mais discutido, né, onde existe mais densidade, né, de ação no âmbito, né, por conta da integridade física das mulheres, mas o tema da violência contra as mulheres precisa ser trazido de uma forma muito mais ampla, né, no âmbito das desigualdades de gênero, para que realmente a gente possa assegurar que todas as mulheres possam se desenvolver. E lembrando que a violência no âmbito doméstico e familiar independe, né, de classe social, né, nós temos mulheres aí que, infelizmente, né, com posição, com status, né, uma situação econômica, digamos assim, né, que ainda se coloca de uma forma, né, no âmbito ainda de mais condição econômica, mulheres que também passam por situação de violência doméstica e familiar, e que silenciam, e que escondem, e que não acessam direitos, né, temos mulheres negras, né, que são... que têm recorrido mais aos serviços públicos de atenção a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, né, dados, inclusive, recentes, né, que trouxeram a dimensão do problema, né, como o mapa do homicídio, mapa de assassinato de mulheres, né, um estudo de 2015, que traz, né, justamente como que a violência contra as mulheres negras ela é mais acirrada do que as mulheres não negras no Brasil, né? Inclusive dado do próprio Fórum Nacional de Segurança Pública, né, de 1.200 feminicídios ocorridos no ano de 2018, mais de 60% aconteceram com mulheres negras. Então, nós estamos falando aqui de questões muito sérias, e ainda a invisibilidade da violência doméstica e familiar, por exemplo, com relação a mulheres indígenas, né? Inclusive estivemos aí com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, apoiando as mulheres indígenas de Dourados, né? Ouvimos as demandas, né? Inclusive o próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul está desenvolvendo um projeto para prevenção de violência contra as mulheres indígenas na língua guarani, né? A própria língua, né? Os diferentes idiomas, né, não são valorizados e violentam as mulheres no sentido de não acessarem conteúdos preventivos. A violência doméstica e familiar contra as mulheres idosas é um outro tema muito importante também que a gente está falando, né, lembrando aí que a violência doméstica e familiar, ela implica tanto a violência sexual, violência psicológica, a violência moral, violência patrimonial, né, faltou uma, a violência física, né, de modo que a violência contra as mulheres é bastante perversa. A violência contra as mulheres no âmbito doméstico familiar também, mulheres com deficiência, mulheres do campo, da floresta, das águas, que foi a imagem que eu encerrei minha apresentação, que são mulheres que vivenciam a violência doméstica e familiar, né, nos lugares remotos do Brasil, distantes, sem acessar as redes, né, de serviços públicos. Então, as desigualdades de gênero, né, elas estão aí absolutamente intercruzadas e vulnerabilizando cada vez mais as mulheres no âmbito aí na situação de violência doméstica e familiar, tal qual seja a exclusão que esta mulher tenha, né, ou a identidade, né, que ela tenha, porque o corpo feminino negro, por exemplo, periférico, de favela, ele é um corpo, né, muito mais atacado pela violência doméstica e familiar e, inclusive, revitimizado pelos serviços públicos, né, sejam eles do executivo, né, ou do judiciário, que elas deveriam ter, inclusive, toda uma série de assistências e de recursos para poder romper o ciclo da violência doméstica e familiar. Muito obrigada.
Isso que você falou há pouco, doutora Isabel, resume, assim, para mim, com bastante clareza, mas, ao mesmo tempo, foi até doído escutar, quando você diz que a violência contra a mulher, violência doméstica, familiar contra a mulher, de um modo geral, é perversa. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu nunca havia pensado nessa palavra, mas você resumiu muito bem. Ela é perversa. Ela é perversa. E antes de passar a palavra para Helena, eu só gostaria de dizer também que essa questão da desigualdade de gênero no judiciário é algo muito presente. Muito presente. Nós temos, inclusive, não é, Tereza, um grupo de trabalho no CNJ, esse grupo de trabalho é presidido pela conselheira Ivana Farina, que trata de levantar dados, né, justamente a respeito disso, para que a gente possa estudar e ver o que é que pode ser feito com relação a isso, tá? Mas o nosso horário aqui já está bastante apertado. Eu quero agradecer muito, primeiro, por poder ter participado, ter sido convidada, e segundo, por ter estado ao lado de vocês, que só me acrescentaram. Muito obrigada mesmo. Helena, passo a palavra a você. Eu só agradeço, então, reitero meus agradecimentos em nome da presidência do tribunal. A coordenadoria do Tribunal de Justiça fica honrada com a participação de 3 mulheres maravilhosas nesse evento essa tarde, e eu espero vocês nas nossas próximas ações, porque, como a doutora falou, a coordenadoria do tribunal está sempre na vanguarda, e a gente não quer perder esse posto, viu? A gente quer continuar na vanguarda, porque a gente trabalha muito porque a gente acredita num mundo melhor, de verdade. Obrigada, meninas, boa noite, e boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo.